Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que muitas pessoas gostam, né, gostam muito de estar montando arranjos de suculentas para ficar uma coisa mais assim ornamental, mais decorativa. E muitas vezes, no momento de fazer o arranjo, a pessoa comete pequenos erros e depois vai ver que não deu certo. Eu vou falar para vocês quais assim os principais erros em um arranjo que as pessoas plantam as suculentas e não tem um efeito que esperava, né? Não tem o resultado que esperava por escolher plantas erradas para esse arranjo. E antes de começar aqui, vou mostrar para vocês aqui que uma plantinha aqui que morreu. Vou estar retirando ela daqui, ó. Ela estava decapitada recentemente, tá vendo que ela não tem raiz? E eu coloquei ela aqui, ó. Só que eu não percebi, né, que ela estava recebendo muito sol. Esses dias o sol estava muito forte e ela acabou morrendo. Vou retirar ela aqui, vou eliminar, mas ela não faz parte do tema do vídeo de hoje, não. O que acontece, pessoal? Aqui, essa floreira não foi montada assim de propósito, como um arranjo, não. Mas ela estava disponível no dia e eu precisava de plantar essas suculentas que tinha muito vaso, né? E eu queria meio que juntar elas e eu coloquei elas aqui. Aqui tá tudo certo com elas, pessoal. São plantas que têm as mesmas características, gostam das mesmas coisas. Então, sol pleno, todas suculentas de sol pleno. O que acontece? Muitas vezes a gente vai montar um arranjo e a gente pensa, eu quero colocar suculentas de cores diferentes, eu quero colocar suculenta com folhas de formatos diferentes, e onde a pessoa vai e peca em pegar plantas de ambientes diferentes e colocar juntas no mesmo vaso. E isso, pessoal, vai trazer transtorno para vocês. Por exemplo, se você pegar suculenta de sol pleno e pegar uma planta de meia sombra e colocar nesse arranjo, não vai dar certo. Às vezes eu gosto de ficar assistindo alguns vídeos e eu vejo muitos vídeos, né? Aqui no YouTube tem muitos vídeos interessantes e eu vejo as pessoas montando. Enquanto isso, pessoal, eu vou passando aqui, que eu vou mostrar para vocês outras suculentas aqui. As pessoas vão montando os arranjos com cores, muitas cores. Eu vi um arranjo recentemente feito com a Crassula Capitella Campfire, que é essa lindíssima aqui, ó. Ela toda vermelha, laranja, um verde muito bonito. Ajuntou ela com plantas que tinha cores diferentes, né? Assim, de tonalidades diferentes. Porém, nesse formato que a pessoa montou, tinha plantas de meia sombra. Então, pessoal, não dá certo. Eu vejo assim, nossa, que lindo, mas é uma coisa que não vai durar muito. É um arranjo que você vai ter ele por um período, porque você vai ter que optar. Ou você leva o seu arranjo para meia sombra, ou você leva ele para o sol pleno. Se você levar o seu arranjo para meia sombra, a Crassula Capitella, que tem cor, vai perder cor, vai começar a ficar só verde e às vezes até fica estiolada. Se você trouxer a de meia sombra, né, colocar esse vaso num local de sol pleno, você vai perder também, porque aquela planta que já é acostumada à meia sombra, no sol pleno ela vai queimar. Então é uma coisa assim, é muito complicado montar arranjo quando a pessoa não pensa nos detalhes, só olha a cor, olha a tonalidade de folhas, ou então olha o formato de folhas. Se você pensar somente nisso, você pode fazer arranjos realmente muito bonitos, mas depois você vai arrepender porque as plantinhas vão reclamar. Planta de sol, né, pessoal, igual essas aqui, ó, elas estão acostumadas ao sol, elas aguentam o sol, elas não vão queimar. Mas é muito mais fácil também você, vai ser muito mais, vai destruir muito mais rapidamente se você trouxer a de meia sombra para o sol do que a do sol pleno para a sombra, porque ela vai durar um tempo. Ela vai durar um pouquinho mais, ela vai ficar, primeiro vai perder a tonalidade, aí depois ela vai ficar com um tom sempre mais claro, depois ela começa a estiolar. Isso vai depender do ambiente também. Se o ambiente for um ambiente que tenha bastante ventilação, bem claro, ela vai durar um pouco mais, mas não pensem que ela vai estar feliz, porque se ela pudesse, ela sairia correndo.
Então é assim, a gente, quando for montar um arranjo, pensar sempre nisso. Se for pra gente juntar, olha que cor, né? Tem cores lindas, tem formatos diferentes. Se for para fazer um arranjo, dá para fazer um arranjo com plantas do mesmo ambiente, de sol pleno, como essas aqui. Eu tô com tanto dessa mudinha dessa plantinha, ela nunca teve com a cor tão interessante igual ela tá agora. Até que eu não queria tanta dela assim não queria que ela rendesse tanto não, eu queria só um vasinho dela mesmo, mas ela brota, pessoal, generosamente por todos os lados. Essa aqui, ó, já tá vindo, né, várias mudinhas ao redor, ela explode mesmo assim do lado, por todo canto que você olha, ela é muito bonita, ela tem um efeito muito bonito. Tem algumas aloes que eu prefiro na meia sombra, essa eu já tolero bem mais, é uma planta mais rústica, é mesmo aproximado da babosa, né, que a babosa, a gente pode cultivar a babosa no sol pleno, que ela vai muito bem também, e também vai a meia sombra muito bem. Mas algumas delas, pessoal, se colocar no sol pleno, elas não vão tolerar. Então, na hora de montar um arranjo, pensem sempre nisso. Escolham plantas com folhas diferentes, cores diferentes, mas observem sempre qual o ambiente delas, para você não ter depois aquela surpresa desagradável de ver o seu arranjo com algumas plantinhas morrendo ou queimando, ou ficando no formato que não era o formato original da planta. Eu tô com várias bacias aqui, pessoal, precisando. As minhas plantas estão assim, tá naquela fase, agora tá começando a primavera, começou a primavera hoje, né, pessoal? Bem-vinda à primavera. A primavera, ela dá a gente, eu não sei se vocês sentem isso, eu gostaria até que vocês colocassem aqui nos comentários pra mim. Eu sinto algo tão bom, pessoal, tão positivo com o início da primavera, eu não sei, acho que eu sou apaixonada com essa época do ano, porque aqui na nossa região é uma época que já se inicia as chuvas, então aqui tudo brota, tudo fica bonito na primavera, então é um renovo mesmo a primavera, ela traz essa sensação muito boa pra gente, né? É uma sensação muito boa. Então, eu gosto sempre assim dessa mudança de estação, tá sempre mudando o substrato, fazendo novos arranjos. E eu estou precisando realmente de fazer algumas mudanças por aqui. Algumas eu tenho feito bem pouquinho, não tô mexendo tanto assim com as minhas plantas como eu gostaria. Mas assim, eu tô precisando de comprar outro substrato, montar mais um montante aqui, que eu já acabei com o montante que eu já fiz agora recentemente, que eu comprei algumas suculentas, ganhei algumas, então eu tive que gastar bastante substrato e agora eu tô sem nada de substrato de novo. Não dá nem para fazer um replante, uma troca, né, de substrato. Aqui, ó, tá a minha Graptoveria Fantome, que tá precisando, eu até mexi nela aqui agora, arranquei umas coisinhas, uns matinhos nela. Ela tá precisando de ser reorganizada, subir mais o substrato dela. Se o substrato dela estiver bom, né? Olha, como que eu vou saber? Eu vou olhar as raízes. Se tiver normais, raízes limpas e perfeitas, eu só vou mesmo acrescentar substrato e passar, né? Reorganizar elas aqui, ou fazer um arranjo com algumas aqui. Eu pensei agora em colocar algumas de cores bem fortes assim na lateral. Vou ver o que eu vou fazer. O que eu vou fazer depois vocês vão ver, que eu vou estar sempre aqui mostrando e atualizando para vocês. Mas o que acontece? Ela precisa de ser renovada, esse substrato. Tem algumas que já cresceram, não faz muito tempo que eu montei, né? Aqui tem um arranjo, olha. Esse arranjo tem plantas que ficam com as bordas vermelhas, tem plantas que ficam somente branca, que são aquelas que tem bastante pruína, né? Muito bonita, olha só. Então, tem verde limão, tem outras um pouco mais rosado. Então, eu acrescentei aqui, fiz uma mistura. Acho que ficou bem legal. Elas ficam bonitas assim, desse formato também. E eu tenho muitas bacias que são bacias feitas só com uma espécie e tem alguns arranjos, né? Essa minha Graptoveria, essa aqui é a Graptoveria... Esqueci o nome dela agora, pessoal. Essa Graptoveria, ela tá começando a encher de galho, já tá ficando muito bonita. Tá precisando fazer uma limpeza nela, tirar
as florais, que ela deu as florais, e eu tô querendo tirar, né, justamente para dar uma limpeza e ela destacar, porque ela tá linda. Olha só como que ela fez, ó, a roseta principal e 2 galhos laterais. Então, se a gente tira um pouco de folha, ela cresce, né, ela aparece mais os caules e fica muito bonita. Eu gostei bastante do formato que ela tá ficando, olha. Ela tá ficando muito bonita. Eu vou fazer essa limpeza nela. Tem umas aqui que eu vou dividir mudas, que eu tô com muda demais, pessoal, que eu não preciso de tantas assim. Tem vezes que eu penso em colocar algumas plantas para vender, mas somente aqui na minha cidade. Infelizmente, para enviar, para mim no momento não dá, não tenho tempo para isso, né, para estar enviando. Essas plantinhas aqui é planta demais, é suculenta demais, bacia cheia. Então, talvez eu vou tirar umas mudinhas, trocar, ou vender, ou doar. Eu sempre faço isso. Olha que flor linda. Olha que coisa linda, pessoal. Olha a cor dessa flor. Ela é bem diferente, né? Algumas poucas destacam, porque a maioria tem a mesma cor, o mesmo formato. Essa aqui destaca um pouquinho, ela tá cheia de flor. Olha que linda. É muito fofinha essa aqui, olha que linda. Tá maravilhosa. Essa aqui queimou, que é a bacia que eu tava mostrando pra vocês, queimou algumas folhas, porque o sol tá demais, né? Então elas não aguentam, vai indo, algumas queimam. Tem bastante folha seca, igual eu falei pra vocês, eu tenho molhado minhas plantas diariamente, mesmo assim não tem sido suficiente não. O meu substrato, ele seca demais, e as plantas, elas reclamam, né? Porque não tem jeito, acaba queimando e até secando demais as folhas de baixo. Eu gosto de tirar assim, pessoal, muito importante estar retirando, porque aqui é local de esconder algum bichinho, fica algum bichinho escondido, né? E é bom a gente fazer essa limpeza. Essa também tá dando uma haste floral aqui, ó.